Hoje o nosso tema é sobre o papel do psicólogo com psicoeducação da sociedade. Vamos falar de psicoeducação. E que papel, por que ela é importante, o papel que nós devemos desempenhar na sociedade. Compartilha para os amigos, para os colegas, né, para que todos possam conhecer um pouco mais sobre a importância da psicoeducação, conhecer mais sobre psicologia positiva, competências socioemocionais, não é? Inicialmente, deixa eu explicar para vocês o que é psicoeducação, tá? O que é? Deixa eu fazer uma psicoeducação sobre o que é psicoeducação. A psicoeducação, tá, é uma abordagem, tá, que visa promover conhecimento, que visa levar esclarecimento técnico, que visa levar explicações sobre algum tema. Então, veja agora, eu estou explicando para vocês o que é psicoeducação. Então, eu estou fazendo uma psicoeducação da psicoeducação, sobre a importância da psicoeducação. A psicoeducação é uma abordagem onde eu tenho o meu objetivo, o esclarecimento. Eu levar esclarecimentos, levar conhecimento técnico pautado em evidências, tá? Para a população, para o cliente, para o nosso paciente. Mas veja só que interessante, eu falei assim, levar conhecimento técnico pautado em evidências. Só que a psicoeducação visa que a gente não fale tecniquez. Faz com que a psicoeducação é uma abordagem que visa a gente levar esse conhecimento, mas de modo que o outro entenda, em uma linguagem acessível e compreensível. Porque não adianta eu ficar falando tecniquez, né? Eu nem sei se essa palavra existe, tecniquez. Se não existe, acabei de inventar. Não adianta eu ficar falando tecniquez e eu achar que o outro entendeu. Não, a psicoeducação é realmente um esforço para fazer com que o outro compreenda um tema. E esse tema, tá, pode ser tanto dos transtornos psicológicos, né, das doenças mentais, ok? Como pode ser de doenças orgânicas, ou de temas como os comportamentos, as emoções, como o desenvolvimento da criança, sobre o cérebro adolescente, quais são as mudanças que acontecem na adolescência, que são características do cérebro adolescente. Podemos fazer também psicoeducação sobre a vida feliz. Psicoeducação sobre os transtornos de aprendizagem. Então, psicoeducação é essa abordagem, esse movimento que nós temos de explicar para o outro, em uma linguagem acessível, o conhecimento técnico e um conhecimento fruto de evidências científicas a respeito de um tema. E isso faz toda a diferença. Eu lembro de uma pacientinha minha, que a mãe, né, quando a escola encaminhou para a psicopedagoga, né, por conta da dislexia, eu lembro que a mãe falou assim que fez toda a diferença quando a psicopedagoga explicou para ela o que era dislexia, explicou para ela as atividades, o que iria ser trabalhado, e aí ela disse assim, Miriam, para mim foi muito importante quando ela me disse que dificuldade não é incapacidade. Então a gente precisa ter sempre em mente que o público leigo, né, não sabe do campo psi. E nós, às vezes, temos essa ilusão de que todo mundo sabe. E não sabe. Assim como nós somos leigos em outros assuntos. Nós precisamos que outras pessoas me expliquem. Por exemplo,
Quando minha mãe foi diagnosticada com um meningioma, o médico ter explicado para mim e para as minhas irmãs o que era, o que estava afetando, e isso é psicoeducação. E ele não ficou falando numa linguagem técnica. Eu era leiga, minhas irmãs nós éramos leigas. Então, a psicoeducação visa, né, promover conhecimentos e explicações sobre algum tema. Tá? O que é psicoeducação? Psicoeducação é isso. Só que nós psicólogos, nós visamos levar o conhecimento da nossa área, psi, né? Dos transtornos mentais, sobre a saúde mental, ok? Só que a psicoeducação ela é muito importante para o outro entender o que está se passando com ele, né? Que nem eu falei do caso da minha mãe. Foi importante a gente entender o que estava se passando com ela. E foi muito importante quando o médico não usou o Medicaid, usou uma linguagem acessível para que fez com que eu e minhas irmãs a gente entendesse. Tá? Então esses são alguns exemplos. E a psicoeducação, né, por meio de psicoeducação, então a psicoeducação é levar uma informação. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né, a live, é uma psicoeducação. As nossas aulas, né, toda semana, é uma psicoeducação. Então, isso é muito importante. É importante, tá? Porque a psicoeducação envolve o levar a informação. Então, a gente sempre precisa pensar na nossa sociedade como se fosse uma pirâmide, tá? É que eu não tenho uma folha aqui, senão eu desenhava para mostrar para vocês. Então, na base da pirâmide, né, existem informações que precisam chegar a todas as pessoas, porque essas informações atendem a maioria das pessoas. Na segunda base da pirâmide é quando há a necessidade de uma intervenção específica. Aí aqui, só a psicoeducação não basta, precisa de uma intervenção, mas embora a psicoeducação nunca seja abandonada em nenhum dos níveis. A psicoeducação ela nunca é abandonada, mas só para vocês terem a ideia de que tipo numa base, né, existe ações que precisam ser de esclarecimento das pessoas, precisam chegar. Nós estamos no Outubro Rosa, então nós temos campanhas, nós somos psicoeducadas. Por que nós temos que fazer o exame de toque? Por que nós aprendemos que a partir dos 40 anos temos que fazer mamografia todos os anos? Por que nós aprendemos que temos que visitar o ginecologista pelo menos uma vez por ano? Então nós somos psicoeducadas assim. Miriam, tem psicoeducação na área da odontologia? Tem sim. Então a gente precisa entender que a psicoeducação é levar esse conhecimento técnico, pautado em evidências científicas, só que sair do tecniquez e fazer com que o indivíduo entenda. E o trabalho de psicoeducação contribui em muito em prevenção e conscientização. A psicoeducação, ela tem um caráter educativo. Então a gente precisa ter isso em mente. Ela tem um caráter educativo, tanto para o paciente, como para os familiares, para os cuidadores, como para as pessoas. Então essa educação favorece a prevenção. Então a gente consegue prevenir. Então psicoeducar é uma forma também de prevenir. Só que a psicoeducação ela também faz parte dos tratamentos em si. Também. Mas eu quero dizer para vocês assim, o que é psicoeducação? Porque a intenção da psicoeducação é ajudar as pessoas a se ajudarem. Esse é o ponto, é o objetivo
principal da psicoeducação, porque quando a pessoa ela compreende o que está acontecendo, ela compreende a importância, ela se ajuda. Então o papel da psicoeducação é ajudar as pessoas a se ajudarem, a promover conscientização, a promover empoderamento, eu saber o que acontece, eu conhecer. Então por isso que psicoeducação, de novo, sei que eu estou sendo repetitivo, mas repetir é bom porque daí grava. Tá? É levar o conhecimento técnico pautado em evidências, mas numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, para que o outro compreenda. Né? Inclusive, né, dentro da psicoeducação, né, para a psicoeducação, a gente pode pegar recursos de outras disciplinas. Como assim, Miriam? Eu não entendi. Pegar recursos de outras disciplinas. Por exemplo, a gente pode pegar a fala de um filósofo, a gente pode pegar a arte, eu uso muito a arte, filmes, peças de teatro, programas de TV, para psicoeducar os nossos pacientes, psicoeducar as pessoas, né? Então, a gente pode utilizar recursos de outras disciplinas, né, para levar o conhecimento da biologia, do direito, utiliza esses recursos para psicoeducar os nossos pacientes, porque a intenção é fornecer esclarecimentos, levar a informação e não falar tecniquez. Então eu posso utilizar e emprestar recursos, né, da arte para explicar. Posso utilizar um personagem de uma novela para dar exemplo, para psicoeducar. Posso utilizar um programa de TV? Posso. O importante é que o meu paciente ele entenda, que o outro entenda. Então é muito importante. E eu gosto muito quando temas de saúde mental vêm à tona, seja por uma novela, né? Seja por um programa de TV, seja... Por que eu estou falando isso? Porque dessa maneira as pessoas elas conseguem compreender e entender o que acontece, né? Se a gente não tem a informação, a mente imagina. E daí, se a gente não tem a informação, se a gente não é psicoeducado, a gente cai naquilo do eu acho que é assim. E não, de novo, psicoeducação é levar um conhecimento técnico, específico, pautado em evidências, só que numa linguagem mais acessível. Em quais ambientes nós podemos fazer psicoeducação? No ambiente online, a gente pode fazer no ambiente online. Isso que a gente está fazendo. Eu estou fazendo uma psicoeducação sobre o que é psicoeducação. A psicoeducação da psicoeducação, né? Então, no ambiente online, no educacional. Então, nós já sabemos, por exemplo, de algumas práticas educacionais, né, que favorecem a aprendizagem das crianças, né? Nós já sabemos que existem alguns recursos para nos acalmar, né? Algumas técnicas de respiração que nos ajudam a nos acalmar, que podem ser ensinados, né? Nossos adolescentes estão super ansiosos. Eu não sei como está sendo esse ano, mas eu atendo os pacientes que prestam vestibular, né? Não sei como está sendo esse ano o vestibular, tá? É essa minha... Mas o quanto que isso, não só nesse ano, mas em todos os anos, o quanto que impacta, né? O vestibular, as provas. Então, nós já sabemos que existem várias técnicas de respiração que ajudam eles, pelo menos, se acalmarem. Existem algumas práticas de estados mentais positivos que podem ser
cultivados que favorecem a minha saúde emocional. Então, todos os ambientes, né, todos os ambientes são favoráveis para a psicoeducação, né? Dentro da psicoterapia, aí dentro da psicoterapia, tá? Eu não consigo nem visualizar como é um atendimento sem psicoeducação, sem eu explicar para os meus pacientes, né, como foi a construção das suas crenças, como que foi a construção daqueles esquemas mentais, os pensamentos automáticos. Eu não consigo nem vislumbrar como que a gente não faz isso dentro da psicoterapia, tá? Então, dentro da psicoterapia, tá? Nós vamos explicar para os nossos pacientes como que os esquemas mentais deles se formaram, quais são esses esquemas mentais, quais são os modos ativados, quais são os gatilhos que se ativam, quais os impactos que isso tem na vida da pessoa. E quando a gente explica para o nosso paciente, né, faz a psicoeducação, eles aderem muito mais. Aderem muito mais porque eles estão entendendo. Eles estão entendendo. Então, é fundamental a gente explicar para os nossos pacientes. Mas isso eu falei dentro da psicoterapia. Mas o que eu quero deixar claro é que não é só dentro da psicoterapia. A psicoeducação, né, deve ser um processo que, onde houver pessoas, que a gente possa levar informação, mas informação técnica de qualidade e pautada em evidências, tá? A gente precisa ajudar o esclarecimento das pessoas. Olha só que interessante, né? Eu tô falando de psicoeducação. Está passando na Record a Fazenda. E uma das... Eu sei porque os meus pacientes assistiram, alguns pacientes meus assistiram e vieram me perguntando, tudo na mesma semana, Miriam, o que é borderline? Miriam, o que é borderline? Miriam, o que é borderline? O que é borderline? Eu falei, sabe esse nome? Quem não é da área psi nem sabe o que é border. A gente sabe, né? E aí meus pacientes perguntaram o que era o interesse. Eu falei, porque tem uma participante que ela diz que ela foi diagnosticada com borderline, Nossa, Miriam, e é assim mesmo, a gente vê que ela se transforma, a gente vê que ela não consegue se controlar. E aí meus pacientes, eles mostram, né, que do tipo assim, existem alguns outros participantes do reality, né, que ao saberem, né, do diagnóstico dela, tipo, acabam aceitando mais, tem umas posturas mais acolhedoras, né, do que caso achasse que era só birra, era só, né, malcriadeza, vamos dizer assim. Só que daí, por que eu estou falando disso? Por conta dos meus pacientes, né, me contarem dessa participante, né, me contarem da Fazenda, e aí, olha só que interessante, no perfil dessa participante, eles chamaram uma psicóloga para explicar o que era o transtorno borderline. Então, olha a psicoeducação aí. Explicar, porque eles estão assistindo, a população está assistindo, está vendo, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Olha só, existe um transtorno chamado borderline. Olha só, então eu estou vendo. E aí, isso é muito interessante, porque teve muitas visualizações, teve acho que mais de 100 mil visualizações. Então, 100 mil pessoas leigas estavam olhando agora sobre o que era o transtorno de personalidade, borderline. E olha só que interessante. Estou eu lá no meu carro, ligo o rádio. Tem outro psicólogo lá
na rádio explicando sobre o que é transtorno de personalidade. Aí eu não sei os números da rádio, não sei quantas pessoas ouvem, mas o quanto que é importante termos espaços de fala para explicarmos, levarmos esses conhecimentos técnicos pautados em evidência, né? Tanto para contribuir para a saúde, para atitudes positivas das pessoas ao redor, de mais acolhimento, de mais respeito, né? De aceitação. Porque o que eu falei, o que a gente não sabe, a gente imagina. E às vezes a nossa imaginação é meio... por exemplo, uma pessoa que não sabe o que é depressão, que não sabe como que a depressão ocorre, uma pessoa que não sabe, fala, é frescura, é falta de vontade. Isso daí era nada. Tudo isso aqui. Então, quando você explica, quando você leva essa informação, explica que ocorre esse desequilíbrio químico no cérebro, que ocorre essa inundação de pensamentos distorcidos no processo de quando a pessoa está depressiva, as pessoas ao redor falam assim, nossa, é importante isso, nossa, eu não sabia que era assim, nossa, eu achava que era frescura. Então, é muito importante, né, a psicoeducação, que é levar o conhecimento, mas levar de uma maneira que o outro entenda. Olha só que interessante. Teve uma pesquisa que foi... Agora eu vou ler o nome dos pesquisadores. Tá? Teve um estudo que foi feito por Ramani, Ranjbar, Erbramini e Rosengar em 2015, onde eles estavam trabalhando com familiares de pacientes com Alzheimer. Tá? Então, esse estudo, tá, foi feito com familiares de pacientes com Alzheimer. Então, foi um trabalho de psicoeducação com esses familiares, explicando sobre o que é a doença, o processo da doença, as posturas que podem ser feitas. Foi feito todo um processo de esclarecimento com esses familiares. O que foi o resultado dessa pesquisa? 80% dos participantes dessa pesquisa, tá, tiveram atitudes positivas com seus familiares, um aumento de 80% das posturas positivas com o seu familiar que tem Alzheimer, comparado a 28% do grupo controle. Então, olha só como que é importante, a psicoeducação. Eles entenderam o que estava acontecendo, o que estava se passando. Né? Então, por exemplo, é uma psicoeducação quando eu explico para as pessoas quais são as emoções básicas, como que elas se manifestam no corpo, quais são as ações que nós podemos ter para manejar mais adequadamente essas emoções. Que emoção não tem a opção de não sentir emoção. Não tem. Emoção já vem de fábrica, a gente já nasce assim. Quanto que é importante a psicoeducação para um desenvolvimento saudável. Eu entender o que faz parte do desenvolvimento, que aquele comportamento não é birra, é só parte do desenvolvimento. Tá? Então, isso é psicoeducação. Olha só que interessante também, teve um outro estudo, mas esse estudo foi feito com pacientes que têm esquizofrenia. Né? Eles próprios foram psicoeducados. Esse estudo foi feito em 2010, ou seja, já tem 10 anos, né? Antiguinho. Foi conduzido pela Rosana Marhani, Parvin e Shah. E o que mostrou esse estudo que foi feito com pacientes esquizofrênicos? Que ao serem psicoeducados, eles tiveram cerca de 6 insights, né, sobre suas posturas, sobre o que eles poderiam fazer, comparado com 3
insights, né, durante a intervenção do grupo controle. Tá? Então, ou seja, dobrou o número de insights só pelo fato de psicoeducar. Só psicoeducar. Então, como vocês sabem, né, dentro da TCC, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, a psicoeducação, ela é essencial. Ela já faz parte dos nossos atendimentos, a psicoeducação. Ela já faz parte. Tá? É o que eu falei, eu não consigo nem mais imaginar como que alguém consegue atender sem psicoeducar. Porque é essencial o esclarecimento, né, do quadro do paciente. Então, é fundamental, é essencial. Então, dentro da TCC, por exemplo, né, dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoeducação, a gente explica o comportamento, o porquê daquele comportamento, o porquê da formação dos esquemas mentais, o porquê que a gente faz isso. A gente explica, a gente compartilha. E esse compartilhamento adere o nosso paciente. Porque foi aquilo que eu falei anteriormente. O objetivo da psicoeducação é ajudar as pessoas a se ajudarem, a entenderem os processos. Então isso é super importante. Só que eu quero que vocês entendam que a psicoeducação ela não deve ser restringida somente no consultório. Nós devemos ocupar espaços de fala onde a gente possa levar informação de qualidade pautada em evidências científicas em lugares onde haja muitas pessoas, como foi, por exemplo, na rádio que eu ouvi, quando chamam um psicólogo ou um psiquiatra para participar de um programa de TV. O esclarecimento da população é fundamental. Isso é psicoeducação. É levar o conhecimento técnico, mas numa linguagem acessível. E para essa linguagem acessível, a gente pode emprestar alguns recursos das outras áreas. Das áreas da pedagogia. Eu brinco com os meus pacientes. Senta que a titia Miriam vai explicar agora. Eu desenho, eu tenho uma lousa no meu consultório. Porque realmente não é literal. Eu desenho. Então eu empresto a didática da pedagogia para explicar para os meus pacientes o que está acontecendo com eles. Isso é psicoeducação. Eu empresto uma fala de um filósofo. Então porque empresto um poema. Rubem Alves, eu amo. Cora Coralina. Eles falam que a alma sente, né? Tudo isso para a gente conseguir explicar. Para os meus adolescentes, como que eu faço psicoeducação? Pode pegar um personagem que eles gostam? Pode pegar um personagem de livro para psicoeducar, um quadrinho, um meme. O importante é o que eu falei, o importante é que o outro entenda e a gente saia do tequinês. Porque a psicoeducação, ela favorece a prevenção, ela favorece a conscientização. Eu acho que vem primeiro a conscientização e depois a prevenção. Então, e cabe a nós, né? Eu sei que a maioria dos meus seguidores são psicólogos e educadores, cabe a nós falarmos, né, sobre esses temas. A sociedade está pedindo. Quando a gente olha assim, o que é a esperança? A esperança é a semente, né? A base da esperança, né? É a semente de mudanças positivas, né? A esperança é uma emoção, de mudanças, né? A esperança, ela é a única emoção positiva que surge quando as coisas não vão bem. A esperança, ela mobiliza para que eu modifique uma situação e procure resoluções de problemas, procure recursos para modificar uma situação que me desagrada, que eu não gosto. Então, a esperança, né, ela está muito ligada ao otimismo.
O otimismo, ele está ligado aos processos cognitivos, tá? Ao modo de pensar, e a esperança aos processos emocionais. Então, o otimismo tem a ver com não desistir. Então, muita gente acha, e olha só a importância da psicoeducação, muita gente acha que esperança, o otimismo é ser bobinho, é não. O otimismo e a esperança, eles meio que praticamente andam de mãos dadas. Mas o otimismo é uma postura de não desistir, apesar do progresso lento e difícil. E a esperança é essa emoção, tá? Fruto desse processo cognitivo do otimismo, de não desistir, de pensar em resoluções de problemas, de enxergar que não há mal que dure para sempre, tá? E a esperança é a emoção positiva que vai me mobilizar para fazer essa ação, tá? Então, o otimismo e a esperança, eles andam de mãos dadas, mas o otimismo ele está muito mais ligado aos processos cognitivos e a esperança aos processos emocionais. Então, é não desistir, tá? Mas isso não significa, isso é muito importante, olha só, psicoeducação, isso é muito importante, não significa ausência de emoções negativas. Muita gente acha que quando ocorre uma emoção positiva, como por exemplo no caso da esperança, ocorre a ausência de desconforto. Não, não é isso. Ocorre simultaneamente. A emoção positiva e a emoção negativa, elas podem ocorrer simultaneamente. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um paciente meu. O avô dele tinha falecido e ao mesmo tempo ele tinha reprovado na escola, mas lógico que ele tinha reprovado por conta do falecimento do avô, ele ficou triste, enfim, e os pais se separaram. Então foi tudo ao mesmo tempo. Nós trabalhamos bastante em psicoterapia, né? E aí teve um dia que ele falou assim, que engraçado, Miriam, que interessante. Eu fico triste, eu tenho saudades do meu avô, eu fico triste de ver meus pais, mas dentro de mim parece que eu tenho uma certeza de que isso tudo vai passar, vai dar certo. Então, nessa frase, nesse estado, a gente consegue identificar 3 estados emocionais: saudades, tristeza e esperança. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês, que quando há presença de emoção positiva, como por exemplo a esperança, não tem a ausência das emoções negativas. Só que o que as pesquisas nos mostram? Que a emoção positiva, ela é capaz de elas ocorrem ao mesmo tempo que ocorrem emoções negativas, mas elas são capazes, as emoções positivas, elas são capazes de neutralizar os efeitos negativos da emoção negativa. Isso que eu acabei de fazer para vocês, essa explicação que eu acabei de dar para vocês, isso já é psicoeducação. Porque não fui eu que tirei isso. Eu acho que esperança é isso. Eu acho... Não. Psicoeducação não tem nada a ver com achismo. Psicoeducação é conhecimento técnico pautado em pesquisas, só que falado de uma maneira mais simples, que o outro entenda. Então, isso que eu acabei de falar, eu não tirei da minha cabeça. É que eu estudo emoções positivas. Eu atendo, eu dou supervisão para os meus supervisionandos. Então, isso já é psicoeducação, tá? É campo do meu estudo, né? Ler as pesquisas a respeito das emoções positivas, tá? Então, deu para entender o que é psicoeducação? Pode usar exemplos, pode desenhar, pode gesticular, né? Certo, amores? Então, psicoeducação, levar a informação técnica pautada em pesquisa, mas numa linguagem acessível que o outro compreenda. É nosso papel. Amores, beijo grande. Tchau, tchau.